Musk tomou a decisão mais arriscada da sua vida, mais arriscada do que colocar todo o seu capital numa empresa de lançar foguetes que sabem pousar sozinhos, ou construir carros elétricos que também dirigem sozinhos, ou construir chips que podem ser implantados no cérebro das pessoas e conectam essas pessoas com a internet. Todas essas são empresas que o Elon Musk arriscou todo o seu capital e todo o seu dinheiro. Só que dessa vez ele se enfiou numa empreitada que coloca em risco a sua própria vida. Elon Musk hoje é talvez o principal apoiador e o principal cabo eleitoral de Donald Trump. Lembrando, há não muito tempo atrás, 5, 6 anos atrás, Elon Musk era um democrata, ele era um esquerdista e apoiava os candidatos dos democratas, Barack Obama, Joe Biden. E o que fez Donald Trump, o que fez Elon Musk mudar de posição tão radicalmente? Seu filho foi sequestrado ideologicamente pelo processo de doutrinação. Isso fez com que abrisse seus olhos para a periculosidade, perversidade dessa agenda woke, essa agenda esquerdista. E agora, ele arrisca tudo, e eu me refiro tudo mesmo, para apoiar Donald Trump. Tem participado de comícios e tem dado palestras. E uma palestra recente, ele fala inclusive que corre o risco de ser assassinado. Sim, tentaram assassinar o Donald Trump já 2 ou 3 vezes, e Elon Musk sabe que por ser um dos principais apoiadores do Donald Trump, a sua vida também está em risco. Então, nesse pequeno trecho aqui, com a legenda, ele dando uma palestra, falando com pessoas, apoiadores do Donald Trump, ele deixa bem claro que ele não gosta de política, mas que ele vê que se a esquerda ganhar as eleições dos Estados Unidos nesse ano, é o fim da democracia, o fim da liberdade de expressão, e os Estados Unidos vai entrar num estado totalitário. Mas aí ele explica o porquê que ele entrou. I don't want to be in politics. I want to be clear. That is not my preference. I just like building stuff. I like building products that people love, and I derive joy from seeing people enjoy the products that my companies make. So I like making products people love, and that's what I normally like doing, and I actually don't like politics at all. I hate politics. but the stakes are so high here that I have had no choice. Os riscos estão muito altos. Ele fala no Twitter dele, né, que se a esquerda ganhar, será a última eleição dos Estados Unidos e o sistema totalitário será implantado. But to take a stand. Anyway, so dramatically increasing my risk of being assassinated. Isso é verdade, ele está falando aqui brincando, mas é verdade, tá? Ele sabe que agora ele corre o risco sim de ser assassinado. And engaging in politics are not what I want to do. I do not have a death wish, but the stakes are so high that I feel I have no choice but to do it. I don't want to. Ele fala, né? O risco é tão grande que eu sinto que não tenho escolha a não ser me envolver. E realmente ele está ajudando, financiando, porque nos Estados Unidos as empresas podem financiar os partidos e os candidatos, então ele está financiando, ele está participando dos comícios, ele está dando palestras. As redes sociais dele é basicamente apoio ao Donald Trump, e eu quero que você entenda uma coisa, ele não é um apaixonado no Donald Trump. Ele não é um trumpista, vamos dizer assim, né? Ele é apenas uma pessoa que reconhece o perigo da esquerda e que mais do que nunca é necessário se afastar dessa ideologia. Ele chama essa pegada woke que tem na esquerda americana, a woke é aquela coisa mais extremista, jovial, ideologia de gênero, aborto a qualquer momento, vitimização, odeio a autoridade, a polícia, você chama isso de agenda woke. É o vírus que mais destrói a humanidade ocidental hoje. Ele, né, de acordo com ele, é a agenda woke que está chegando no Brasil. Chega no Brasil através do PT, do PSOL e do PCdoB. Mas esse aí é um cara que sozinho está fazendo uma diferença gigantesca e que nesse momento vai focar nas eleições dos Estados Unidos, porque ele sabe que precisa vencer lá. Donald Trump vencendo, todas as pesquisas mostram já que o Donald Trump vai vencer. Donald Trump vencendo, pode ter certeza que haverá sérias consequências para esses ditadores de toga aqui do nosso país. Isso é algo que já corre nos corredores, já passa nos corredores e bastidores do Partido Republicano, Donald Trump e Elon Musk. Então, os ditadores do Brasil estão prestes a enfrentar uma grande tempestade ao terem comprado briga com o país mais democrático do mundo, que agora vai colocar na sua presidência um presidente de direita e com a ajuda do Elon Musk. Aí vem mais.
Alexandre de Moraes vê Elon Musk como inimigo, certo? Fez várias injustiças com ele. Donald Trump convidou Elon Musk para trabalhar dentro do governo. Pode ter certeza, vai vir muita coisa boa por aí. Lula ainda pode ter sangramento na cabeça e vai repetir exames, dizem médicos. O presidente se feriu na região do crânio depois de sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. Outra informação, Paraná, 9 atletas morrem em acidente entre carreta e van. Os ocupantes do veículo menor faziam parte de uma equipe de remo. Eles saíram de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. O senador Márcio Bittar protocolou uma PEC que exclui dos ministros do STF a possibilidade de serem ministros do TSE. Abaixo está a lista dos senadores que assinaram a PEC. Se o seu senador ainda não assinou, cobre aí a lista de senadores que assinaram, então, para tirar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal na frente do TSE. A gente viu de tudo o que aconteceu nas eleições de 2022 e não quer que aconteça em 2026, que vai ter Jair Bolsonaro de novo disputando. Continuando, Bolsonaro diz que quando você perde a eleição para a presidência do Senado, você fica sem vaga na mesa e comissões. A eleição para Davi Alcolumbre é 99 certa. Se a gente lançar uma chapa de novo, a gente fica mais 2 anos com água e paletó. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Presidente, ainda falando de eleições municipais, o Brasil precisa romper o paradigma de olhar só para aquela questão, mas eu conheço, aquele candidato é da minha comunidade, eu sei quem ele é. A gente precisa olhar por trás, porque as decisões, por exemplo, quem elegeu o Rodrigo Pacheco para o Senado em Minas Gerais, não imaginaria que chegássemos a esse ponto, né, com quem faz parte de um partido que segue, ele acaba seguindo determinações. Ou seja, nós precisamos olhar não só para a pessoa, mas para o partido e o que o partido defende, porque ali na frente pode ter um tropeço preparado, né, presidente? O que acontece? A gente tem que conhecer os partidos. Por exemplo, já falou do PSD aí. Tem 3 ministérios no governo Lula. O Kassab está numa secretaria mais importante do Tarcísio. E tem ramificações também no município. Então, não é o partido, né, vamos assim dizer, é o presidente do partido que tem essa visão de como hospedeiro ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como o prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, tantos e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo aí o futuro do Brasil com as suas alianças. Você pode ver, teve aí no secretário do Tarcísio, o Tarcísio é do Republicano, o Kassab do PSD, eu sou do PL. Ele trabalhou ali para fortalecer o seu partido. Tá? Mas tudo bem. Isso é bom porque, quer dizer, isso acontece e a população vai tomando consciência do que está acontecendo. Você pode ver, temos eleições do Senado, muita coisa acontecendo agora, dizendo, eu vi na imprensa hoje que o Alcolumbre aí teria dado uma volta no PL e o PSD vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça nas eleições, né, do Senado o ano que vem. Primeiro que isso que está na imprensa hoje, foi em setembro que isso veio à tona. Não é furo de ninguém, com todo respeito. Quem falou que estou dando furo aqui não é furo de ninguém isso daí. Mas você pode ver, nós resolvemos, por ocasião das eleições de 23, 1º de fevereiro de 23, eleição do Senado, lançarmos uma chapa nossa. E tinha lá o Rogério Marinho como candidato a presidente. Outros poucos partidos vieram conosco. Perdemos. Quando você perde uma eleição para o Senado, você não tem nenhuma vaga na mesa diretora e nenhuma vaga em comissões. Então nós ficamos ali como zumbis, 2 anos dentro do Senado Federal. E nós sabemos hoje em dia que a eleição do Davi Alcolumbre é 100%, 99% certa. Se você lançar uma chapa de novo, a gente fica 2 anos, mais 2 anos, com água e palitos. O que nós queremos? Se nós estamos, por exemplo, temos uma vaga a menos, né, no Senado que o PSD. Vamos supor que mais 2 senadores venham para o nosso lado. Nós passamos a ter prioridade para ocupar a Comissão de Constituição e Justiça. Que o Alcolumbre, pelo que tudo indica, ele será o presidente do Senado. Não adianta o cara na ponta da linha aí, que está nos ouvindo, tem que ser, é melhor perder de pé do que morrer de 4, do que ganhar de 4. Olha, a política não é bem assim. Tá? E a gente se expõe quando vai
crescendo. Ele tem que ter o entendimento por parte da população que a gente não vai ganhar uma eleição com um voto secreto. E ninguém vai se sentir se pressionado ali, porque nas mídias sociais, um órgão de imprensa ou outro está dizendo o que deveria acontecer. O que vai acontecer, nós sabemos. Eu não posso falar, ao longo de 28 anos de deputado federal, 4 anos de presidente, eu não vou me enganar. Essa é uma grande realidade. Então, um fato concreto no momento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber, nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência do Senado, que numa ausência do Davi Alcolumbre possa botar coisa em pauta, que interessa para nós, vocês sabem o que interessa para nós. Anistia, entre tantas e tantas outras coisas. Hoje vai ficar perdido aqui. Bolsonaro vai pra cima de Kassab e diz que ele tem 3 ministérios do governo Lula e a secretaria mais importante no governo Tarcísio. O PSD é o partido que está decidindo o futuro do Brasil com suas alianças. Conhecer os partidos. Por exemplo, já falou do PSD aí. Tem 3 ministérios do governo Lula. O Kassab está numa secretaria mais importante do Tarcísio. E tem ramificações também no município. Então, não é o partido, né, vamos assim dizer, é o presidente do partido que tem essa visão de, como hospedeiro, ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como o prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, entre tantos e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo aí o futuro do Brasil com as suas alianças. Você pode ver, teve aí secretário do Tarcísio, o Tarcísio é do Republicano, o Kassab do PSD, eu sou do PL. Ele trabalhou ali para fortalecer o seu partido. Tá? Mas tudo bem. Isso é bom porque, quer dizer, isso acontece e a população vai tomando consciência do que está acontecendo. Senador Rogério Marinho, líder da oposição, sai em defesa de Marcel Van Hatten e entra com representação para investigar o delegado Fábio. Entre com uma representação junto ao MPF para que seja apurada a conduta do delegado Fábio. Meus amigos, ingressei com uma representação junto ao Ministério Público Federal para que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Alvarez Shor. Nós fomos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcel Van Hatten estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, provocado pela Polícia Federal, que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio, delegado de polícia, por palavras que Marcel Van Hatten proferiu na tribuna da Câmara, onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Felipe Martins, que foi produzido por esse delegado, que encontrou, nas palavras dele, indícios de que o senhor Felipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos. Isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito em que ele fazia parte. Ora, em função da informação deste delegado, uma informação falsa, o senhor Felipe Martins passou quase 6 meses preso. Virou um padrão o Supremo Tribunal Federal achar que a inviolabilidade do mandato é relativa. Aquele que deu causa a essa agressão ao que tem de mais sagrado no cidadão, que é a perda da liberdade por um motivo falso, este sim deveria estar sendo investigado. Então, para repor a ordem natural das coisas, colocar os pingos nos is, acreditando na justiça, nós estamos fazendo esse requerimento de investigação para que se apure esse possível ilícito feito pelo delegado Fábio Alvarez Shor, da Polícia Federal, e não para calar um parlamentar no livre exercício do seu mandato. Meus amigos, preste bem atenção então na informação que está repercutindo nesse exato momento, o boletim dos médicos do Lula, e depois uma informação triste que aconteceu no dia de hoje, 9 atletas que morreram. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar.
Lula ainda pode ter sangramento na cabeça e vai repetir exames, dizem médicos. O presidente se feriu na região do crânio depois de sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT deverá realizar novos exames nas próximas 72 horas. O objetivo é garantir que não há sangramento nem edema na região orbital da cabeça lesionada depois de uma queda no banheiro. Médicos consultados pelo jornal Folha de São Paulo explicaram que esse procedimento é padrão em casos semelhantes. O boletim médico informou que Lula sofreu um ferimento curto contuso na área responsável pela percepção visual e precisou levar pontos. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês de Brasília e continua sob acompanhamento médico em casa. Aqui a nota. A queda ocorreu na noite do sábado, dia 19. No momento, Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, finalizavam os preparativos para uma viagem à Rússia. Por orientação médica, a viagem foi cancelada. Luiz Severo afirmou que Lula sofreu um traumatismo leve. Ele não teve perda da consciência, não teve outros sinais de alarme. Chegou ao hospital consciente e orientado, comentou Severo. A outra informação que está repercutindo nesse exato momento, uma notícia muito triste. Paraná, 9 atletas morrem em acidente entre carreta e van. Os ocupantes do veículo menor faziam parte de uma equipe de remo. Eles saíram de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um acidente na BR 376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, resultou na morte de pelo menos 9 pessoas. A colisão envolveu uma carreta que tombou sobre uma van que transportava atletas de uma equipe de remo. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, informou que o acidente aconteceu por volta das 21h40 deste domingo, dia 20. A batida ocorreu no quilômetro 665, no sentido Santa Catarina. A carreta perdeu os freios e colidiu com a traseira da van. Antes de atingi-la em cheio, o veículo menor partiu de São Paulo, com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em razão do impacto, a van ainda colidiu com outro carro, antes de ser arrastada para fora da pista. Os ocupantes da van eram atletas de remo. Aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas no dia de hoje. Pedi para vocês em deixarem o seu like, deixarem o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.